glória a Deus, porque estamos aí em batalha espiritual, estamos falando sobre maldições da terra. Você que perdeu a primeira ministração na quinta-feira, pode acessar no YouTube Mais Ministério. Se inscreva lá no canal para que você fique por dentro das palavras, de tudo aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração e tem trazido como conhecimento para o povo de Deus, né? A primeira ministração falamos sobre a idolatria, que é algo que está sobre a terra, e hoje nós vamos falar um pouco sobre vícios. Eu creio que algumas de vocês já passaram situações difíceis com familiares, com pessoas com vício. Todas as famílias, né? Todas as famílias já tiveram algum problema com vício, né? Por que isso? Primeiro, assim, uma pessoa ela é considerada viciada quando ela faz uso abusivo de alguma substância ou de alguma coisa, né? O indivíduo ele perde o controle em atividades e acabam trazendo prejuízos pessoais para ele. O vício ele nunca é bom. Por quê? Porque ele traz uma perturbação sobre a família, sobre não só a pessoa, mas aqueles que estão à sua volta. Muitas vezes a pessoa começa a ter sintomas físicos, como insônia, mudança de peso, ou ela ganha ou ela perde peso, um suor excessivo quando ela fica sem aquela substância e falta até de apetite. Por que isso? Porque o vício, ele traz uma dependência. A palavra vício vem do latim vitium, que significa falha ou defeito. Para o dicionário Aurélio, a definição de vício é tornar mal, pior, corrompido ou estragado, alterar para enganar, corromper-se, perverter-se, depravar-se. Agora, já pela Organização Mundial da Saúde, é uma doença física e psicoemocional. Nós vemos aí que quando a pessoa ela se rende a um vício, ela acaba se enganando, né? Ela acaba tendo ali uma dependência que, na verdade, ela não precisa daquilo. Segundo alguns especialistas, a nicotina, que é encontrada no cigarro, é a sexta droga mais perigosa do mundo para os usuários e a sociedade. Composto principalmente do tabaco, ela é rapidamente absorvida pelos pulmões quando utilizada e chega ao cérebro em questão de segundos. Agora, fora a nicotina, que eu creio que é o vício mais utilizado pelas pessoas, aí, o tabaco, o cigarro, existem outros vícios. Existe o álcool, existe a heroína, analgésicos, tem pessoas que são viciadas, a maconha, pessoas que são viciadas em comida, em calmantes, em pornografia e hoje até em celular. A pessoa não consegue ficar sem ver o celular e acaba prejudicando o sono, prejudicando a alimentação. Todos esses vícios, né, acabam prejudicando a vida social da pessoa. Agora, existem vícios também emocionais. Vício por aprovação dos outros, vício por aceitação. Eu quero ser aceita por um determinado grupo, eu quero um número de curtidas, um número de pessoas que me sigam. Existe muito isso. Hoje as redes sociais, né? Pessoas viciadas nas redes sociais também. Elas não vivem ali um dia sequer sem entrar nas redes sociais, sem ver o que está acontecendo. E isso pode ser perigoso também. Agora, o que a Bíblia fala sobre o vício, tá? Provérbios 20, versículo 1, fala que o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca briga e não é sábio deixar-se dominar por eles.
Nós vemos aí na palavra de Deus falando sobre o vício na bebida, que era algo muito comum, né, na época da palavra de Deus, quando foi escrita a palavra de Deus. Era um vício que ocorria desde o início dos tempos. E aqui em Provérbios ele diz que o vinho, ele traz zombaria e a bebida provoca brigas. E realmente, a gente sabe, né, que a pessoa, quando ela tem um vício e ela é dominada por esse vício, ela acaba provocando muita briga, muita discussão. Lá em Provérbios 23, versículo 19, a palavra diz assim: ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem os que se empanturram de carne, pois os bêbados e glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapo. A famosa, quando a pessoa, logo depois, né, que bebe, fica ali naquela ressaca, não consegue voltar à rotina. Infelizmente, quando a pessoa se rende a um vício, isso traz destruição, isso traz sobre a pessoa um empobrecimento da mente. Por quê? Muitas vezes a pessoa usa o vício para desligar da realidade, para que ela não veja e não resolva e não encare os problemas. E isso é muito ruim, porque nós não podemos fugir da nossa realidade. A realidade está aí para ser enfrentada, né? O dia a dia, como muitos dizem, hoje eu matei o leão, matei o urso, agora só estou esperando o gigante. A nossa vida é uma grande luta. E nós passamos por problemas, por situações que precisamos resolver todos os dias, cada um na sua área, cada um na sua vulnerabilidade. E muitas vezes o vício, ele se torna um escape para a ansiedade e para as preocupações da vida. Só que quando a pessoa volta à realidade, o problema está lá. A situação estará lá para ser resolvida. E não adianta você fugir, né? Muitas vezes essa fuga acaba trazendo mais problemas. Acaba trazendo palavras que são ditas ali e a pessoa perdeu completamente o controle e fala palavras que ofendem e fala palavras que vão ser guardadas no coração daquele que ouve. Então é muito importante que a gente fuja desse tipo de relação, né? A gente fuja desse tipo de atitude. Lá em 1 Coríntios 10, versículo 23, Paulo diz o seguinte: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. E 1 Coríntios 6, 12, ele diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei dominar por nada. Quando a pessoa se rende a um vício, ela acaba sendo dominada por aquele vício. Bispa, mas eu não sei se eu sou inclinada ao vício. Eu não sei se eu tomar um copo eu vou ficar viciado. Então, é permitido? É, mas convém? Convém que você passe dos seus limites? Convém que você se corrompa por causa de um copo de cerveja, por causa de 2, 3 copos, por causa de um momento social? Será que eu preciso dessa aceitação das pessoas? Porque existem pessoas que falam: não, eu bebo, mas eu bebo socialmente. Eu fumo, mas eu fumo socialmente. Será que você tem realmente essa necessidade? Será que você não está se corrompendo? Será que não está sendo uma fuga para a sua ansiedade? A Bíblia te dá outro caminho. Quando você está ansioso, a Bíblia fala: renda-se ao Senhor, né? Lance sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Muitas vezes, o vício, ele vai de encontro à nossa fé. Por quê?
Porque a nossa fé, ela nos permite a viver o sobrenatural, a abrir os olhos espirituais, a realmente sair desse mundo físico, da realidade em que vivemos e começarmos a enxergar aquilo que Deus tem para nós. Então é importante que você se fortaleça na oração, na palavra, no louvor, no jejum. Por quê? Porque são formas de você alcançar aquilo que você não está vendo. De você sim sair dessa realidade, mas entrar numa realidade espiritual, onde todas as coisas é possíveis, onde o Senhor tem o domínio de todas as coisas. Dele é o domínio sobre céus e sobre a terra. Agora convém a nós nos rendermos ao domínio do Senhor, nos colocarmos à disposição do Senhor, para que Ele faça a sua vontade e não a nossa. Então, convém. Tudo bem, só que o problema é quando você se deixa dominar. O problema é quando isso se torna um escape. Quando o seu escape não é mais os braços do Pai, mas sim um copo de bebida. Quando o seu escape não é mais o Senhor, mas sim um baseado, mas sim um vício ali, né? Algo que você precisa visualizar ali no seu celular. Realmente uma fuga. Só que Deus não te chama para fugir, amém? Deus te chama para enfrentar o inimigo. E esse inimigo, essa malignidade, essa maldição está sobre a terra. E muitas vezes nós somos chatados, né, pela sociedade de caretas. Nossa, você é careta. Você não fuma, você não bebe, você nunca cheirou nada. Ah, não, você precisa ter essas experiências. A diferença está, irmãs, na nossa intimidade com o Senhor. Nós não precisamos dessas coisas porque nós sabemos que isso vai nos corromper. Isso trará a depravação. Isso vai estragar o nosso interior e o nosso corpo. É algo que é exteriorizado, né? A pessoa, ela não guarda o vício só para ela. Ela acaba exteriorizando isso. Muitas vezes a mudança de humor, a mudança ali de comportamento. Ou a pessoa se torna mais agressiva, ou ela se torna mais passiva. A depressão vem, a síndrome de pânico vem. Espíritos, né, que vêm perturbar o sono, se habilitam. Por que disso? Porque a pessoa está abrindo essa brecha. Porque ela está recorrendo a algo que é passageiro, a algo que é carnal, a algo que acaba aqui nesta terra e traz esse sofrimento. Né? Porque a pessoa, ela vai se deteriorando com o vício, e esse vício vai deteriorando aqueles que estão próximos à família. Né? Ninguém é feliz viciado, desculpa, não é. Quantos jovens hoje perdendo aí trabalho, perdendo oportunidade de conquista, perdendo oportunidades de raciocínio, de terem aí a inteligência que Deus dá, porque estão rendidos ao vício. É tempo de você sair fora. É tempo de você falar, eu não quero mais. Muitas vezes você vai precisar de ajuda, você vai precisar de pessoas junto com você. Você vai precisar se humilhar com a sua família, falar para eles, olha, eu preciso de vocês para me ajudarem. Eu preciso tirar esse altar que está aí sendo levantado dentro de casa com os vícios. Eu preciso que vocês me ajudem. Às vezes é preciso, às vezes a pessoa não consegue sozinha. Mas você precisa buscar ajuda, porque senão é um buraco sem fundo, amém? E a palavra do Senhor nos fala lá em Gálatas 5, versículo 23, que o domínio próprio é um fruto do Espírito.
Esses dias eu estava conversando com as minhas filhas e estava explicando a elas, né, sobre algumas questões espirituais. E nós estávamos conversando e eu falei para elas, olha, as obras da carne, elas são reveladas. Lá em Gálatas 5, você pode ler sobre isso. E a Bíblia, ela vai relatando as obras da carne. Irmãos, o inimigo não tem criatividade. Ele vem sempre com a mesma coisa. Ele vem sempre com o mesmo pecado. De geração em geração, ele tenta o ser humano nas mesmas coisas. Só que já está revelado, não tem nada oculto. Quando nós temos entendimento do mundo espiritual, essas coisas são visíveis. O Espírito Santo mostra para você, olha, não, diga não. Você está numa reunião, mas está todo mundo bebendo, qual é o problema? Convém? Não, não convém, eu não vou me deixar dominar. Eu não vou deixar que o inimigo entorpeça os meus pensamentos para que eu comece a falar aquilo que não é vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, você precisa buscar o Espírito Santo de Deus. Buscar que o Espírito Santo te dê domínio próprio. Porque dizer não ao pecado, dizer não às obras da carne é a liberdade que nós temos em Deus. Muitas pessoas nos chamam de escravos, né? Escravos de uma religião. Não, não somos escravos de nenhuma religião. Somos livres em Jesus. Porque enquanto todo mundo está indo por um caminho, nós estamos indo pelo caminho estreito, amém? E pelo caminho da salvação. Nós estamos buscando agradar a Deus e não a nossa carne e não a homens. Nós temos liberdade sim de dizer não ao pecado, dizer não àquilo que o mundo traz como opressão. E por quê? As obras da carne, elas estão manifestas. Agora olha que interessante, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é algo que vai crescendo em nós. A obra da carne já está manifesta. Você está entendendo isso? Mas o fruto do Espírito é algo que vai crescendo. O fruto do Espírito é algo que vai se desenvolvendo em nós, conforme nós vamos tendo intimidade com Deus. E um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. É o saber dizer não. Dizer não às obras da carne, dizer não ao vício. Você está vendo que isso está te prejudicando. Você está vendo o que isso tem produzido na tua vida, o que essa atitude tem produzido na tua vida. Está te prosperando? Não. Porque eu nunca vi uma pessoa cheia de vícios prosperar. Porque todo ali, o recurso que ela tem, ela não pensa primeiro na família, ela pensa no vício. Ela não pensa em realizar sonhos, ela pensa no vício. E ela vai deixando a família de lado. É muito difícil a pessoa equilibrar as obras da carne, irmãs. Então, é importante que a gente dê lugar ao Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo produzir em nós o domínio próprio. Assim como o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, fidelidade, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Deixe o Espírito Santo produzir em você, produzir na sua família, amém? E Paulo nos adverte o seguinte, Efésios 5,18: e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução e contendas, mas enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo de Deus quer te encher ao ponto de a sua alegria ser contagiante. De você não ter a sua mente entorpecida, de você não se embriagar com o vinho onde há contenda, onde há briga, onde há dissolução, mas você se encher do Espírito. O que significa isso? Deixar o Espírito Santo de Deus te completar, deixar ele te envolver ao ponto que ele transborde de nós. Esse é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus quer fazer isso. Que ele mude hoje a atmosfera da tua casa.
Que Ele mude hoje a atmosfera do teu coração. Todas as vezes que você estiver ansiosa, todas as vezes que você precisar de um escape, de um socorro, vá aos pés de Jesus. Deixa Ele ser a tua força. Deixa Ele ser o teu Deus. Deixa Ele ter o domínio. Porque muitas vezes as pessoas recorrem ao vício porque elas perdem o domínio das coisas. Eu quero te dizer que nós, como servos de Deus, o domínio precisa estar nas mãos do Senhor, amém? Então que você se renda ao Senhor hoje. Está perdendo o domínio? Está com vontade de voltar ao vício? Não. Vá para os pés do Senhor. Encha-se do Espírito Santo, deixe Ele transbordar sobre a tua vida e você terá uma experiência sobrenatural. Quando os apóstolos foram cheios do Espírito, os homens que estavam ali perto, ali no Pentecostes, perguntavam entre si: eles estão embriagados? Imagina o que eles não estavam fazendo, pulando, dançando, se alegrando, dando risada à toa. Às vezes o bêbado fica assim, dá risada à toa, falando em línguas eles estavam, e eles olhavam e falavam: devem estar embriagados. Só que não, eles estavam cheios do Espírito Santo. E quando Pedro, ali cheio do Espírito Santo, começou a pregar a Jesus, aquelas pessoas começaram a ser cheias do Espírito também, porque o Espírito Santo é a melhor coisa que o Senhor deixou para nós, amém? Ele é o teu maior escape, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então, se renda aos pés de Jesus, encha-se do Espírito, larga o cigarro de lado, faça um voto com Deus. Senhor, eu quero, olha lá, faz a contabilidade, quanto que você gasta ali com o vício? Entrega isso no altar de Deus, entrega isso na presença do Senhor. Você vai ver o que Deus vai fazer com a tua vida. Porque a semente na mão de Deus traz colheita. Então, faça votos com Deus. Ao invés de tomar um café e fumar um cigarro, tome um café e coloque um louvor, Coloque ali um louvor, ore ao Senhor, tenha um tempo de consagração com o Senhor. Você vai ver a libertação de Deus virá sobre a tua vida, amém? Então receba essa palavra no teu coração, receba essa palavra no teu espírito, e que a gente viva entre pessoas libertas, curadas, que têm domínio através do Espírito de Deus, em nome de Jesus, amém?